Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor, eu gostaria de convidar a todos para nós meditar no Salmo de número 100, uma palavra que Deus nos deu quentinha dos céus agora para o nosso coração. Peguei a Bíblia para ver qual texto ou um versículo. Deus nos deu esse texto, um salmo com 5 versículos, salmo número 100. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor, um salmo de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e nos seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, é eterna a sua misericórdia, a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus. Esse salmista louvou a Deus com muita propriedade, o salmo. Cantou um louvor a Deus. Não diz aqui quem é o compositor, o autor do salmo, mas é uma palavra de Deus para mim, para você, um cântico, uma mensagem. Celebrai com júbilo. Você já meditou sobre a palavra júbilo? Não? Jubilar. Eita glória! É uma extrema alegria. Vamos reduzir assim, porque o tempo não dá para ir falar só lá de júbilo. Vou ficar 1 hora, 2 horas aqui só sobre essa palavra júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor quem? Todos os moradores da terra. Ah, mas morador da terra está celebrando a Deus. Tem uns que nem quer ouvir falando o nome de Deus, outros não sabem quem é Deus, mas eu e você sabem. Então, a mensagem é para mim e para você. O Espírito de Deus está falando comigo, com você agora, através desta palavra escrita pelo salmista, inspirada pelo Espírito. Servi o Senhor com alegria e apresentai diante dele com murmuração? Não, com canto ou cântico. Ainda comentava, né, nesse dia sobre o povo de Deus que saiu do Egito e não entrou na terra prometida porque faltou gratidão, só isso. Era ingrato, reclamava de tudo e de todos. E morreram todos no deserto, por quê? Rebeldia, ingratidão. Aqui o salmista está convidando para celebrar o Senhor com júbilo. É júbilo. Todos os moradores da terra. Agora, e o povo dele, então? O povo de Deus. Servir o Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com canto, não com reclamação. Murmurando. Não. É alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E o diabo quer que nós ficamos murmurando, que aí nós perdemos a força. Ficar triste. Uma pessoa triste nem entende que Deus está falando com ele. Tem base na Bíblia? Tem os discípulos do caminho de Emaús? Não vou parar de falar disso. Jesus conversando com eles, eles não conheceram Jesus. Jesus falando da Escritura, o coração deles queimando, porque Deus diz em Jeremias, não é a minha palavra como fogo, está escrito em Jeremias. E a palavra é fogo, queimou o coração deles, mas eles não conheceram Jesus. Depois, lá, quando todos conhecem a história, que Jesus orou, eles conheceram, Jesus desapareceu, um diz para o outro, porventura o nosso coração não ardia quando ele nos abriu ou nos falou da Escritura? Mas era tarde demais. Coração queimando, mas o quê? A Bíblia diz que estava triste. Estava triste, porque Jesus tinha morrido, eles não tinham certeza que ele tinha ressuscitado. Ouvi umas mulheres falar que foi lá no sepulcro, e que teve uma visão de anjo dizendo que ele não estava lá, que ele estava vivo. Estava triste. Você quer perder a força, meu amado irmão? Ou quer ter força? Quer perder a força de servir a Deus? É só ficar triste. É por isso que Deus faz de tudo para mim e para você ficar triste. Aí vem temor, não temor de Deus. Vem o... Aleluia. Outra palavra que eu ia dizer agora fugiu. Fica tímido. E às vezes que estima no lugar desse é lago de fogo, misericórdia. Mas é a Bíblia quem diz, Apocalipse 15, versículo 8, e ele está lá encabeçando o versículo. Depois da palavra tímido, aí que vem feiticeiro, idólatra, fornicário, tudo que não presta, e mentiroso. Mas primeiro lá está o tímido. Então, triste, fica tímido. És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceu? É retrucando Jesus. E seus discípulos de Jesus, após Jesus ressuscitar. Por quê? Porque estava triste. Então, serviu o Senhor com alegria. A Bíblia diz que até para ofertar tem que servir. Apresentar oferta para Deus com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Com tristeza não dá, não. Não coloca oferta no gasofilaço com tristeza. Deus ama quem dá com alegria. É como Abel, não como Caim.
Sabei que o Senhor é Deus. É isso que eu e você tem que saber. Porque tem pessoa que não sabe que ele é Deus. Foi ele e não nós. É isso que eu e você tem que saber. Que nos fez povo seu e ovelha do seu pai. Foi você que quis ser ovelha de Deus? Ser servo de Deus? Não, foi ele que te escolheu. João 15,16. Jesus deixou muito claro. Não foi vocês que escolheste a mim. Fui eu quem vos escolhi. E vos nomeei para que vai de fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pediu o Pai em meu nome, ele vos conceda. Quer receber tudo que pede a Deus, dá fruto e o fruto permaneça. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Por isso que Davi cantou no Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. A maioria não pode cantar esse salmo, sabe por quê? Nem sabe que foi Deus que fez ele ovelha, ele acha que ele que é cabrito, nada. Aquele que não sabe, como é que você vai ter uma coisa que você não sabe o que você tem? Saber que o Senhor é Deus, nós temos que saber disso. E povo do seu pasto, ou ovelha do seu pasto. Foi ele e não nós. Nós não fizemos nada, só de errado fazia. Nós éramos inimigos de Deus. Entrai pelas portas dele com reclamação? Não, com louvores. E nos seus atos, com hinos, louvai e bendizer o seu nome. É isso que a Bíblia diz. Será que nós estamos fazendo isso? O povo de Israel, diante do Mar Vermelho, clamou, Deus abriu o Mar Vermelho. De repente, o povo estava reclamando de Deus. Deus deu maná, comida especial, aborreceu eles também. Cordoniz, eita glória, tanta coisa que apareceu do deserto, mas o povo era ruim mesmo. Um povo que errava de coração. Não era sério, errava de coração, está escrito no Salmo 94, se não falha a memória. Um povo que erra de coração e que não conheceu os caminhos de Deus. Porque tudo isso que o salmista falou é porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Misericórdia de Deus não tem fim, é eterna. Se não fosse a misericórdia de Deus, aonde estaria eu e você? E a sua verdade estende de geração a geração. Quem é a verdade de Deus? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus é a verdade que liberta, é a verdade de Deus. Por isso que ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. É um versículo que incomoda o inferno e o bando dele todinho. Todas as vezes que eu citei esse versículo, tem que falar que um homem ousou, teve ousadia de começar a citar esse versículo, até nas maiores redes de televisão, diante dos homens mais incrédulos da nação. O diabo ficou revoltado contra ele. Conhecereis a verdade vos libertará. Até pessoa que se descrente ficou revoltada, porque a pessoa passou por bando do diabo e levantou contra ele também. Que Deus nos guarde e nos abençoe, em nome de Jesus, medita nessa palavra.